Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Hoje não é dia 1º, mas é dia 31, dia de aporte na carteira do desafio, batendo a carteira do tio do terreno. Para você que está chegando agora, esse é o desafio onde vamos comparar a performance de uma carteira de fundos imobiliários contra uma carteira de imóveis. Resumindo, para você que perdeu os últimos vídeos, eu comprei um terreno no valor de R$ 49.900, parcelado em 30 vezes. De forma simultânea, eu montei uma carteira de fundos imobiliários que vai receber aportes no mesmo valor da parcela do terreno. E no final desses 30 meses, vamos comparar se o tio do terreno, se ele tinha razão, dizendo que investir em imóveis é o melhor investimento, ou se o melhor investimento é uma carteira de fundos imobiliários. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Brasil! Investidores, vamos dar uma analisada aqui na nossa carteira. Atualmente ela está com um saldo bruto aqui de R$ 7.354 e o valor aplicado até agora foi de R$ 7.573, ou seja, nós estamos com uma rentabilidade negativa de 6,67%. O tio do terreno está rachando o bico aí. Nesse mês de março a gente está negativo em R$ 419. No mês de fevereiro a gente ficou negativo R$ 127 e no mês de janeiro R$ 91. Lembrando que a gente começou essa carteira em dezembro de 2022. Olhando aqui os ativos que nós temos aqui dentro dessa carteira, nós temos basicamente 6 ativos, compostos de fundos de lajes corporativas, fundos de logística e também fundos de papéis. Começando aqui com o fundo KNCR11, hoje ele compõe 21% da nossa carteira, ou seja, ele é uma das nossas maiores posições hoje dentro da distribuição da carteira. E o motivo disso, investidores, foi que no último dia 15, no dia de recebimento de dividendos, nós tivemos que realizar uma mudança importante na nossa carteira, pois o fundo Equitare ele apresentou diversos problemas aí de administração. Sendo assim, a gente resolveu vender, se desfazer daquele fundo e substituir ele por um fundo equivalente. E no caso aqui nós estamos falando do KNCR11. Sendo assim, investidores, nós vendemos aqui a posição que nós tínhamos no fundo Equitare, aportamos no fundo KNCR11. Além disso, a gente também aportou o dividendo recebido no último dia 15. Então, ele acabou crescendo aqui um pouco mais comparado com os outros fundos. Na média, investidores, a gente está aqui entre 16, 14 e 12% para cada um desses papéis. A ideia hoje, como hoje é dia de aporte, é a gente fazer um equilíbrio, deixar aqui todos com o mesmo percentual, até mesmo para a gente fazer uma diversificação aí entre os fundos imobiliários e evitar qualquer tipo de problema, igual a gente teve aqui no fundo imobiliário Equitare. Só para exemplificar para vocês, investidores, o fundo aqui Equitare, a gente resgatou ele com uma perda de 27%. Ou seja, foi um belo tombo aí que nós tivemos, mas isso não é nenhum problema, Em geral, os fundos imobiliários, o índice IFIX como um todo, ele caiu bastante nos últimos meses. Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Aqui eu estou dentro do TradingView e a gente consegue ver o índice IFIX. Só para vocês terem uma ideia, investidores, o índice IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, assim como o índice Ibovespa é para as ações, o IFIX ele teve um tombo aqui basicamente de 9% nos últimos meses. Na teoria, a nossa carteira deveria ter perdido aqui uma média de 9%, pois o índice geral de todos os fundos ele caiu aqui 9%. Porém, a nossa carteira ela ficou aqui menos 6,67%. Ou seja, devido a essa distribuição que nós fizemos aqui em diversos fundos imobiliários diferentes, com diferentes percentuais, a nossa carteira ela acabou sendo menos impactada do que o fundo IFIX como um todo. Então isso serve aí de exemplo para você que está montando também a sua carteira de fundos imobiliários. Diversifique entre os fundos, equilibre a sua carteira dentro de fundos de papel, fundos de logística, fundos de tijolo e outros fundos também, pois na média a sua carteira geralmente vai cair menos do que o índice IFIX. Analisando aqui, investidores, o histórico da nossa carteira, no primeiro mês aqui, que foi dezembro, a gente teve um crescimento, a gente teve uma rentabilidade de 2,37%. No mês de janeiro, investidores, nossa carteira ela caiu 1,73%. No mês de fevereiro, ela caiu 1,98% e agora, esse mês aqui de março foi o pior mês, onde ela caiu 5,35%. Mesmo com toda essa queda, investidores, eu não fico desesperado ou nem mesmo triste por conta disso.
muito pelo contrário. Eu enxergo essa queda como algo positivo, pois é a oportunidade que nós temos de comprar os ativos com um valor de desconto muito maior do que em um período de alta da bolsa. Ou seja, investidores, não fiquem preocupados nem com medo, não vai ser o fim do mundo. A bolsa e o mercado, ela vive de ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa. E nesse momento nós estamos num ciclo de baixa. E é o melhor momento, né, para a gente colocar o nosso mindset no lugar correto, que é comprar os ativos, né, nesse período onde a maioria deles está com desconto além do padrão, né? De forma resumida, investidores, aproveitem as oportunidades, elas estão aí. Basta vocês adquirirem o conhecimento necessário e escolher os melhores ativos nesses momentos de baixa. Dando sequência na análise aqui da carteira do Tio do Terreno, vamos dar uma olhadinha aqui na parte de análise para ver como que a gente está. Aqui na rentabilidade geral, eu vou colocar também o índice de inflação e a poupança. Olhando aqui o resultado atual da nossa carteira, a gente está perdendo para todos os índices. Ou seja, nossa carteira está tomando uma surra de todo mundo. E o mais triste é ver que até a poupança está ganhando na nossa carteira. Mesmo em momentos como esse de baixa do mercado, a gente também tem que lembrar que nós temos aqui os proventos disponibilizados, distribuídos pelos fundos imobiliários. A nossa rentabilidade atualmente está em 2,18%, ou seja, a nossa carteira ela tem praticamente 4 meses e nós já recebemos o equivalente a 2,18% em dividendos. Falando aqui em valores reais, nós estamos falando aqui de R$ 165,21 recebidos desde dezembro de 2022. E lembrando que o total investido até o momento foi de 7.573. E o que mais me conforta nisso, investidores, é exatamente ver essa crescente aqui na distribuição de dividendos. A cada mês, a gente vem recebendo um pouquinho a mais, gerando aquele efeito de bola de neve que a gente tanto espera para nossos investimentos. No último dia 15, nós recebemos o equivalente a R$ 60,81 em dividendos para esses fundos imobiliários. Parece pouco, investidores, mas no final desses 30 meses, que é o período desse desafio, a gente vai ver o quanto esse valor aqui ele vai aumentar com o decorrer do tempo. É só a gente ter paciência e deixar o efeito bola de neve fazer o trabalho dela. Agora, investidores, vamos dar uma olhadinha aqui no Excel porque eu preparei o aporte deste mês. Esse é o aporte que nós vamos fazer hoje. Eu já separei aqui as cotas e as suas quantidades equivalente ao valor de R$ 1.500, que é o aporte da data de hoje. Eu deixei destacado em vermelho o fundo KNCR11, porque ele entrou em substituição ao fundo Hectare, que nós acabamos limando da nossa carteira. Um destaque, investidores, aqui importante é a distribuição de cotas que eu fiz aqui dentro dos fundos. Eu basicamente olhei lá no Kinvo, os fundos que estavam com menos percentual da carteira. Ou seja, a ideia hoje é fazer um equilíbrio, fazer com que todos os fundos tenham o mesmo percentual de valor investido. Então a ideia aqui é concentrar basicamente nesses dois últimos fundos, que é o IRDM11 e o BCFF, que são os fundos mais defasados hoje na carteira, ou seja, são os fundos que possuem o menor percentual de valor dentro da carteira. Então a maior quantidade aqui vai ficar nesses dois fundos. Agora vamos às compras. Bora lá para o site da corretora. Bom, estamos aqui no site da Nuinvest, a corretora que eu estou utilizando, a minha corretora que eu utilizo para outros investimentos também. Portanto, não se apeguem aqui ao valor de patrimônio, pois eu tenho outras coisas, outros investimentos aqui na corretora também. Bom, investidores, vamos dar uma olhada aqui nos fundos imobiliários para vocês verem que realmente eu estou fazendo um investimento de acordo com a minha planilha e de acordo com o Kinvo, Então aqui são todos os fundos imobiliários que compõem a minha carteira. Aqui eu tenho os fundos e aqui as respectivas quantidades. É importante mostrar para vocês que eu não estou fazendo uma simulação, Estou investindo o meu patrimônio. Feito isso, investidores, bora lá para o Home Broker.
Bom pessoal, compras realizadas todas com sucesso. O próximo vídeo desse desafio é no dia 15, onde vamos acompanhar, a performance da carteira e também reinvestir os dividendos. Se você aí não conhece muito sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui no card uma playlist onde eu ensino tudo sobre fundos imobiliários. Bom, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.